Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos nós. Hoje é dia 25 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta terça-feira nós vamos dar sequência então à maratona de leitura bíblica. Vamos de 1 Crônicas, capítulo 8 e 9. E também Salmos 138. Para começar o nosso devocional, já que estamos aí nesta maratona bíblica, nós vamos então ler o versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: 1 Crônicas 9, 1 e 2. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros voltaram às suas propriedades e às suas cidades, foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Eu li esse versículo apenas para ele dar início aqui à nossa conversa, mas eu vou explicar qual é o contexto aqui de 1 Crônicas. Lembra que o cronista, que é Esdras, está vivendo pós-exílio babilônico, ou seja, 70 anos aproximadamente que a nação de Israel foi desterrada, foi tirada da sua terra e levada para uma terra distante. Eles estão agora regressando para Israel. E aí o que Esdras faz? Ele faz um estudo histórico de todas as famílias, de todas as tribos de Israel. E aí, os primeiros 8 capítulos de 1 Crônicas, ele usou para fazer isso, dando destaque a 3 tribos, né? A tribo de Judá, e aí por causa do rei Davi, os levitas, e aí tem a ver com o templo, e agora, no capítulo 8, ele vai dar um destaque especial à tribo de Benjamim, porque de Benjamim veio Saul, o primeiro rei de Israel. Então, o que Esdras faz é buscar os registros históricos destas famílias. E por fim, agora no capítulo 9, ele vai alistar aqueles que voltaram do exílio babilônico para Jerusalém. E ele vai dar ênfase na eleição de Jerusalém como cidade de Deus. Essa eleição aconteceu há muitos anos atrás e o que Esdras vai fazer é mostrar por que Jerusalém foi então preservada. E aí, nesse sentido, nós vamos destacar 2 pontos aqui. Primeiro, Jerusalém foi restaurada e preservada por causa de sua vocação como cidade de Deus. Por que Jerusalém manteve-se em pé, mesmo depois de 70 anos de cativeiro babilônico? E aí, quando os israelitas voltam, eles reconstroem Jerusalém primeiro. Tem a história lá do Neemias, que reconstruiu os muros. A própria história do Esdras, reconstruindo ou restaurando o serviço no templo. Tem Ageu, né, o famoso texto que diz, meu é o ouro, minha é a prata, né, relatando como Deus trouxe recursos financeiros para que Jerusalém e o templo fosse reconstruído. Enfim, por que tudo isso aconteceu? Por que Jerusalém, ao contrário de outras cidades da própria nação de Israel, por que Jerusalém foi beneficiada com todos esses recursos e com toda essa atenção? Ela foi escolhida como cidade de Deus. E aí, mais uma vez, o aspecto eleição, o aspecto escolha de Deus é destacada. E a cidade de Jerusalém, foi escolhida por Deus e recebeu promessas de sua existência por causa de sua vocação. Durante toda a Bíblia, Jerusalém, ela recebe promessas de sua existência longeva, a sua existência até mesmo infinita. Em muitos momentos, os profetas vão recordar que Jerusalém tem uma promessa de existência eterna, de existência infinita. Muitos profetas vão destacar o fato de que Jerusalém será o centro da renovação de Deus, de um novo reino de Deus.
É interessante que lá em Lucas 19:41, Jesus, ao chegar em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, conseguiu ver Jerusalém ao longe, ele chora em relação à corrupção que havia na cidade. E ele chora por quê? Porque ele chora sobre Jerusalém e porque ele não chora sobre outras cidades. Jesus chorou sobre Jerusalém exatamente porque existe uma promessa de Deus, existe uma vocação de Deus, existe uma escolha, uma eleição de Deus em relação a Jerusalém. E por isso Jesus chora sobre Jerusalém. Outro texto que também mostra essa vocação, essa escolha, essa eleição de Jerusalém é Apocalipse 21, quando o escritor de Apocalipse, o apóstolo João, ele está concluindo ali toda aquela sessão de julgamentos de Deus sobre nações impenitentes, sobre povos impenitentes, sobre pessoas que se mantêm nas suas vidas de pecado. E aí ele começa a relatar então a restauração de todas as coisas, e João faz isso destacando em Apocalipse 21 a vinda, a descida do céu, a restauração plena da nova Jerusalém. É interessante como que são promessas e promessas e promessas e promessas sobre uma cidade que de maneira objetiva não tem nada além da vocação de Deus, né? Não tem grandes construções, não tem grandes templos e tudo mais, mas ela recebe esse destaque, muitas vezes dados pelos autores bíblicos, exatamente por causa da sua vocação, por causa da sua eleição. A eleição de Jerusalém é algo que está sempre presente em toda a Bíblia. Bom, o que a eleição de Jerusalém pode me ensinar, o que a vocação, a escolha de Jerusalém pode nos ensinar em relação à nossa própria eleição? E esse é o nosso segundo ponto. Ela ensina que a eleição, assim como a eleição de Jerusalém, ela é incondicional. E por que ela é incondicional? Por não depender do homem para a sua preservação. A eleição de Deus, ela é incondicional. O que é incondicional? Ela não pode ser revogada, ela não pode ser desfeita. O homem não pode, ou não deve, ou não tem condições de preservar essa eleição por conta própria. E a eleição de Jerusalém mostra isso. Jerusalém não tem condições de se preservar sozinha. Ela precisa de Deus para ajudá-la na preservação. E assim também acontece com os crentes. Em relação a isso, a eleição dos crentes, ela é incondicional. E o que é a eleição incondicional? O crente não pode resistir à graça de Deus. Quando a gente fala que o crente não pode resistir à graça de Deus, que a eleição é incondicional, que a eleição ela não é uma escolha do homem, mas é uma escolha de Deus. Quando a gente fala isso, as pessoas normalmente fazem uma relação com algo mecanizado. Dizem o seguinte, por exemplo, mas isso parece que o homem se transformou em um robô. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia diz é o seguinte, eu não sei se você já teve essa oportunidade de assistir ou de ver, ter uma imagem de algo muito belo, muito lindo. Aquilo mantém os seus olhos fixos, né? Mantém a sua imaginação fixa. Eu gosto muito de ir para uma região do estado de Minas, que é da região do Lago de Furnas. Sempre que eu vou, mesmo que eu já tenha passado ali durante muitos anos da minha vida, eu passei por aquela estrada, a estrada que contorna o Lago de Furnas, e sempre via a mesma imagem. Mas toda vez que eu passava ali, e esses dias eu tinha oportunidade de passar de novo, eu fico encantado com a beleza daquele lago, com a beleza natural das montanhas, junto com a água, aquela água azul por causa do céu e tudo mais, e aquilo prende a minha atenção. Quando a gente fala que a eleição é incondicional, é que a graça de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, ela prende a atenção do crente. Ele não consegue olhar para outra coisa. Ele não consegue ser distraído por outra coisa.
A eleição é incondicional não porque Deus obriga o homem a olhar para ela. A eleição é incondicional porque a beleza, porque o poder, porque a santidade, porque a presença de Deus é tão real nela que o crente não consegue tirar os seus olhos da eleição. Um exemplo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que resistia à fé cristã, até que a graça brilhou para ele, e aí ele não conseguiu mais resistir. E isso traz uma segurança para nós. Por que traz segurança? Porque o crente confia que a sua eleição é incondicional, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Deus é. A segurança dele está no fato de que Deus o elegeu de maneira incondicional. Mas a eleição também é irrevogável. O que é isso? Assim como Jerusalém, o crente não pode perder a sua eleição. Deus ele vai conduzir o crente até o fim. Ele vai, do início ao fim, levar esse crente até a conclusão do seu propósito. A eleição é irrevogável. Aqueles que são eleitos não podem ser deseleitos. E aí, sempre que a gente fala isso, alguém pergunta assim, pastor, mas se alguém é eleito vai viver uma vida de pecado? O que acontece nesse caso? Eu vou dar um outro exemplo. Exemplo de alguém que manteve-se muitas vezes pecando, mas Deus sempre o trazendo de volta. É o nosso querido Pedro. Pedro andou com Jesus e nós sabemos quanto equívoco Pedro cometeu. Mesmo depois da ascensão de Jesus aos céus, Pedro continuou cometendo seus equívocos. Atos capítulo 10 vai mostrar isso. Como que Pedro estava ali resistindo à ordem de Deus. Deus mandando ele matar os animais, depois você pode ler Atos 10, Deus mandando ele matar os animais e comer, e ele dizendo para Deus, eu não vou fazer isso porque esses animais são impuros. Então, Pedro é exatamente a imagem do crente eleito de forma irrevogável. Deus vai conduzi-lo, mesmo na sua vida de pecado, Deus vai conduzi-lo até o fim. Então, a eleição, assim como a eleição de Jerusalém, a eleição do crente também é irrevogável. E isso nos dá esperança. A esperança que eu tenho no futuro, ela não está baseada em nada, a não ser no fato de que a eleição de Deus na minha vida é irrevogável. Ele não vai tirar a sua eleição sobre mim, não vai tirar a sua escolha, a sua vocação sobre a minha vida, simplesmente porque eu sei que Ele vai conduzir esse processo até o fim. Eu poderia citar outros textos aqui, por exemplo, Romanos 8,30, quando Paulo diz, aqueles que Ele predestinou também chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou, mostrando que o propósito já está definido e o caminho já está traçado. Mas a eleição, ela é incondicional, ela é irrevogável, mas ela também é evidente. O que é isso? O eleito, ele tem características que são singulares ao eleito. Assim como Jerusalém tem as suas características singulares, como cidade eleita de Deus, o povo de Deus, ou os eleitos de Deus, eles também vão manifestar os efeitos da eleição. A eleição, ela é incondicional e irrevogável, mas ela não é secreta, ela é aparente. Poderíamos citar aqui vários textos, mas só para lembrar, Jesus chama os crentes de luz do mundo. E ele mesmo cita, ninguém vai acender uma luz para colocar ela debaixo da cama. Você coloca ela num lugar mais alto para ela iluminar. E a eleição do crente é a mesma coisa. Ela vai manifestar evidências desta eleição. De maneira geral, essas evidências serão fé, e aí não é fé em milagres, viu, gente? Eu sempre escuto aquela expressão, eu tenho muita fé em Deus, tem fé em milagres. O que é bom, mas a fé dos eleitos é uma confiança somente em Jesus para a saciedade, alegria e satisfação da sua vida.
O crente eleito, ele não precisa de mais nada, ele já tem o Senhor Jesus. E outro sinal evidente de maneira geral em todos os eleitos é o arrependimento. O eleito sempre vai manifestar arrependimento pelos seus pecados. Ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, ele não arroga para si características que são dadas a ele pela graça. Então isso é um sinal evidente da eleição na vida de homens. Quer um exemplo? Davi. Davi é um exemplo claro disso. O rei Davi, né? Ele, ainda que cometesse os seus pecados, como cometeu várias vezes, você percebia Davi sempre se arrependendo, sempre voltando atrás, sempre manifestando temor pelos seus próprios pecados. Bom, temos que encerrar, né? Moral da história, então, resumo aí de tudo isso. Os crentes são guardados, e aí a gente poderia citar aqui vários textos onde a Bíblia diz que os crentes são guardados, eles são preservados, mas eles são preservados em decorrência da sua eleição por um Deus que é fiel. Por que os crentes são guardados? Porque eles são bonzinhos? Porque eles são gente boa? Porque Deus olhou para eles e viu neles coisas fantásticas e maravilhosas, todas as boas características dele? Não. Eles são guardados em decorrência da eleição. Por que eles são guardados? Porque um Deus fiel, que é fiel até o fim, prometeu através da eleição que aqueles crentes seriam guardados. Então por isso que eles são guardados. E o desafio do Léo, então, a aplicação a partir de tudo isso? Duas coisas. Aqueles que já manifestam sua eleição por meio da fé e do arrependimento, isso é conforto. Se você está aqui me ouvindo nessa manhã e você já manifesta aí os frutos de fé e arrependimento como sinal do seu chamado, da sua eleição, isso traz conforto para você. A sua segurança e a sua esperança estão no Senhor. E para você que está aqui me ouvindo, mas que ainda não tem convicção aí da sua eleição, do seu chamado, você ainda fala, será que eu sou ou não sou? A palavra de Deus para você hoje é uma palavra de chamado, a conversão. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Isso é o texto bíblico que nos ensina. Então, é momento de decisão. Decida de vez andar com o Senhor Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Pode ser que você não encontre mais o caminho da salvação. Então, aos eleitos, conforto, aos chamados, decisão. Esse é o desafio do Léo para esta terça-feira, certo? Vamos orar? E eu queria orar hoje. Eu sempre falo que existe aí um segredo espiritual na leitura do Salmo junto com alguns textos, porque parece que o Salmo é o Salmo do dia. E eu quero orar hoje o Salmo 138, que é o Salmo do devocional de hoje, e você vai perceber que esse Salmo tem tudo a ver com aqueles que são eleitos e preservados, guardados pelo Senhor. Vamos orar então o Salmo 138, se você puder, pare aí um instante que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes, me deste força e coragem. Todos os reis da terra renderão graças ao Senhor, pois saberão das suas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, tu estendes a tua mão direita e me livra. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.